graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com toda a igreja, amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, em podermos estarmos mais uma vez na presença dEle, estarmos na casa do Senhor neste domingo. E eu convido os irmãos para estarem abrindo a Bíblia no Salmo 133. Antes disso, eu vou estar orando. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, aqui estamos reunidos na Tua casa, meu Pai. Queremos Te agradecer por este privilégio de podermos estar aqui, meu Pai. Ó Senhor, Tu és santo, Tu és maravilhoso. Estamos aqui, Senhor, porque temos sede de Ti. Precisamos de Ti e somos totalmente dependentes da Tua palavra, da Tua vontade, da Tua soberania sobre a nossa vida. Senhor, seja conosco nesta manhã, ajuda-nos, Senhor, fala conosco, Senhor, fala aos nossos corações aquilo que realmente nós precisamos ouvir. Senhor, guarda os nossos pensamentos, guarda as nossas falas, Senhor, que nós possamos estar prestando atenção àquilo que o Senhor nos está falando, que nada mais possa desviar a nossa atenção. Ajuda-nos, Senhor, porque nós precisamos muito de Ti, meu Pai. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém? Amém. Salmo 133, nós estaremos lendo os versículos 1, 2 e 3. E a palavra do Senhor, ela nos diz assim: Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? Glória a Deus. Senhor, mais uma vez aqui estamos e vamos falar, Senhor, vamos expor a Tua palavra. Eu te peço, meu Pai, nesse momento, pela minha vida, Senhor, usa, Senhor. Eu te peço, mesmo que eu não seja digno, Pai, mas pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Pai, usa-me, Senhor. Que não seja a minha boca, a minha carne falando, mas que seja o Teu Espírito Santo tomando conta da minha vida, Senhor. Coloque palavras, Senhor, no meu coração e na minha boca, Senhor, para que eu possa ser claro e objetivo e fiel às Tuas Escrituras, fiel à Tua palavra, meu Pai. Ó Senhor, obrigado por esta manhã, obrigado por este momento. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém? E nessa manhã, irmãos, eu gostaria de estar falando com os irmãos sobre vivendo em união. E por que quando eu li, eu estava lendo, meditando sobre este salmo, e tive a vontade de trazer esse estudo para os irmãos. Nós estamos vivendo num mundo hoje muito do individualismo, em que as pessoas, elas se fecham em si, elas formam, hoje se fala muito a sua tribo, né? Então, e ali eles ficam, e quem não pertence àquela, as pessoas chegam a um ponto, houve-se um tempo que quando você não gostava de alguém, você suportava aquela pessoa. E hoje o mundo está caminhando para tal maneira que as pessoas nem se suportam, elas se odeiam. Se você não é igual ao pensamento dela, aquela pessoa é como se fosse uma inimiga tua. E a palavra do Senhor, ela nos ensina a sermos unidos. E para sermos unidos, nós temos que aprender a ceder, a renunciar. Algo que está tão difícil nos dias de hoje, até porque o próprio sistema que tem aí faz com que as pessoas elas sejam individualistas. As pessoas elas se olham somente para o teu entorno. Se está bom para mim, cada um que procure melhorar para si. E nós vemos que hoje
Olha como que são as coisas. As pessoas, elas casam e muitos vão dormir em quartos separados. Outros chegam ao ponto de dormir em casas separadas. Apenas estão casados no papel. O marido não sabe a senha da rede social da esposa, a esposa não sabe a senha da rede social do marido. E é como se aquilo fosse, se soubesse, como se aquilo fosse uma invasão. Quando o Senhor nos ensina que marido e mulher se tornarão uma só carne. E eu digo isso, irmãos, que se a união não começa em casa, muito menos ele vai ter união dentro da casa do Senhor. Também não vai ter união na escola. Ele não vai ter união no local de trabalho. Muito da nossa vida começa dentro da nossa própria casa. A união, a educação, o amor. É colocarmos em prática aquilo que nós temos aprendido na casa do Senhor. É estar aqui, absorver, entender, assimilar aquilo que Deus está falando conosco. E no nosso dia a dia, praticar, exercitar aquele aprendizado. Não é fácil. Eu confesso para os irmãos que não é fácil. Falar em amor ao próximo é bonito, é fácil de falar, mas é difícil de colocar em prática. Cada um tem um temperamento, cada pessoa tem um jeito, um é mais agressivo, o outro é mais extrovertido. E aí a coisa às vezes pega, né? Nós estamos vivendo num mundo em que todo mundo está a mil, na pura adrenalina, e se alguém te faz alguma coisa, você quer naquele momento dar uma resposta à altura. Mas nós temos que aprendermos a usar de sabedoria. E muitas vezes, na maioria das vezes, o silêncio é a melhor resposta que nós podemos dar. Se você, às vezes, o silêncio, aquela pessoa que às vezes está querendo te importunar, ou está querendo fazer você sair da presença do Senhor, ela quer que realmente, quando ela joga alguma coisa contra você, que você mande de volta. Faz parte. E quando você não faz isso, ela fica irada, porque você não está respondendo da maneira que ela quer. Mas nós temos que responder conforme Deus nos ensina, conforme Deus nos orienta. E a sabedoria de muitas vezes ficar calado, esperar, dar tempo para que possamos ouvir a voz do Senhor. O Senhor colocará palavras sábias na nossa boca, palavras que cessará aquela contenda. Não será como um combustível sendo jogado no fogo, que somente iria fazer aquele fogo aumentar. Mas com sabedoria você vai lá e você vai finalizar. E olha, irmãos, muitas vezes, de passado o tempo, o Senhor, Ele vai colocar no nosso coração que nós realmente estávamos errados, e vai colocar para que nós possamos ir até aquela pessoa e pedir perdão. A ira, o rancor, ele cega os nossos olhos. E ceder não é sinal de fraqueza. Ceder é sinal de amor, de sabedoria, de união. E o Salmo ele reforça isso. Ó quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Amém? Glória a Deus. Esse salmo ele tem como objetivo ressaltar essa união do povo de Deus como irmãos.
Ele é considerado um dos 4 cânticos dos degraus atribuídos a Davi. Os outros são o 122, o 124 e o 131. E o que é o cântico de degraus? Acredito que muitos irmãos sabem. Quem não souber, a melhor definição, mais fácil assimilação, porque quando você pesquisa, você vai ver as definições todas caminhando para a mesma coisa, mas existem pessoas que explicam de uma maneira que fica mais entendível. E essa que eu acho que é a mais entendível, que diz assim: os salmos das subidas são degraus do caminho espiritual para levar a um encontro com Deus. Os salmos de degraus foram usados no pós-exílio tardio, em peregrinações para as festas anuais de preceito em Jerusalém. A formulação dos salmos continha um vocabulário simples e breve, podendo ser lembrado com facilidade. Era o povo simples a caminho que cantava. A única exceção a essa regra é o Salmo 132. E o Senhor, Ele vem a nos reforçar o seguinte: que assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só, que nós também sejamos um só, unidos como o verdadeiro corpo de Cristo. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que procura nos ensinar, procura nos mostrar muitas vezes o quanto que nós estamos sendo errados, mas nenhum de nós é perfeito, e o Espírito Santo de Deus, Ele está diariamente nos moldando. A cada dia que passa, Ele vai ali e vai nos acertando. É como se nós fôssemos aquela coisa rústica, grossa, e o Senhor vai lapidando dia a dia. Aonde está áspero, o Senhor vai ali e vai trabalhando. Ele vai alisando, Ele vai transformando, Ele vai nos fazendo de forma em que nós possamos verdadeiramente nos encaixarmos uns aos outros, de formas a sermos unidos no mesmo propósito, de adorar e exaltar o nome do Senhor, em propagar a palavra da salvação, o Evangelho que salva. É sermos verdadeiramente unidos, de forma a levarmos essa palavra a todos aqueles que ainda não conhecem a salvação. Assim como nós um dia também estávamos condenados, e pela palavra do Senhor nós fomos transformados. A palavra do Senhor nos alcançou. A palavra do Senhor nos alcançou porque pessoas oraram, grupos de pessoas formadas em igreja, unidas em o amor de Deus, estiveram ali reunidas, aprenderam e propagaram o Evangelho lá fora. Mostraram para nós que existe um caminho que leva ao céu, e este caminho é Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, aquele que deu a vida por nós, aquele que se sacrificou, que levou naquela cruz os nossos pecados. E hoje nós podemos estar aqui unidos como igreja, graças a este ato de misericórdia do Senhor pela nossa vida. O Senhor, Ele poderia muito bem: olha, eu não vou fazer nada para aquele povo, mas o Senhor, Ele nos ama tanto, que é imensurável, tanto que o amor de Deus, o amor ágape, é exclusivo do Senhor, só Ele tem. É o amor de quem ama
mesmo não sendo amado. Um amor que ama com paixão, que não quer que nenhum de nós se perca pelo caminho. Amém? Olha como, quando nós lemos o versículo 1, o verso 1, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Quando a gente fala em ceder, em renunciar, se nós formos lá em Gênesis, capítulo 13, versículo 8, Abraão, ele conversando com Ló, olha que exemplo que ele dá para nós. Diz assim o versículo 8: e disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Então, quantas vezes, irmãos, nós precisamos ceder, nós precisamos renunciar, precisamos realmente refletir o amor de Cristo. Eu repito, não é fácil, irmãos. A nossa carne constantemente ela briga conosco, mas nós temos que clamar a Deus, suplicar ao Senhor para que Ele guarde o nosso coração, que Ele nos segure, nos dê sabedoria, nos dê um discernimento para entendermos a situação, que muitas vezes aquela pessoa que às vezes está tendo uma desavença contigo, ela não é o teu inimigo. O inimigo, o nosso inimigo, ele está em coisas que a gente não pode enxergar com os nossos olhos. Muitas vezes aquela pessoa ela está sendo alvo, ela está sendo manipulada por uma força maligna, e ela necessita da palavra do Senhor, ela precisa da ação de Deus, ela precisa que nós estejamos orando pela libertação daquela pessoa, da mesma forma que um dia nós fomos libertos. E da mesma forma nós temos que orarmos a Deus pela nossa própria vida, pedindo ao Senhor que Ele nos ajude, que Ele sufoque a nossa arrogância, a nossa soberba, e que sejamos humildes. A humildade é algo que tem sido pouco na vida do cristão. As pessoas elas vão crescendo, e junto com ela vai crescendo a arrogância, a soberba, e isso afasta o amor de Deus da vida da pessoa. Por isso que nós temos que estarmos sempre atentos, sempre vigilante, pedindo ao Senhor que Ele esteja nos guardando o nosso pensamento, de forma a que nós sejamos realmente aquilo que o Senhor espera de nós, aquilo que o Senhor tem feito. O Senhor não se cansa a todo momento de estar ao nosso lado, nos guardando, para que nós estivéssemos aqui agora, nesta manhã. Quantas coisas o Senhor trabalhou para que aqui possamos estar, quantos livramentos o Senhor fez a nossa vida, algo que a gente nem pode imaginar, seja na nossa casa, seja no caminho. Mas o Senhor é tão bom e o Senhor é tão maravilhoso, que Ele nos guarda a todo momento. Em Hebreus 13, capítulo 13, versículo 1, diz: permaneça o amor fraternal. O Salmo 122, versículo 8 diz: em favor dos meus irmãos e companheiros suplicarei, a paz esteja contigo. Irmãos, nós precisamos aprender a conviver com as dificuldades e as fraquezas de todas as pessoas, inclusive as nossas. A arrumação começa por nós mesmos.
Nós sempre queremos arrumar a vida da outra pessoa, nós queremos apontar o erro da outra pessoa, mas isso tem que começar primeiro por nós. Nós precisamos olharmos pelo espelho e vermos a nossa vida ali refletida e ver e tentar enxergar com a ajuda do Espírito Santo o que nós precisamos corrigir. Vamos corrigir a nós mesmos primeiro, para que nós possamos depois querer falar algo da outra pessoa. É assim que nós devemos ser, é assim que nós devemos ter esse discernimento de aprender constantemente a respeitar, amar mesmo não sendo amado. O verso 2 do Salmo 133, ele diz: é como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Amém? Naquele tempo, o óleo e o azeite era derramado sobre a cabeça do sacerdote, como um sinal do Espírito Santo de Deus. E aquele óleo, ele escorria pela cabeça e penetrava até no fio de barba, que é fino, mas ali estava o óleo, o azeite, a presença do Espírito Santo de Deus. E lá em Êxodo, no capítulo 30, nos versículos 25 e 26, diz: e disto farás o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista, e este será o azeite da santa unção. Em Êxodo capítulo 30, versículos 30 e 31 diz: também ungirás a Arão e a seus filhos, e os santificará para me administrarem o sacerdócio, e falará aos filhos de Israel dizendo: este me será o azeite da santa unção nas vossas gerações. Amém? Arão foi o primeiro sacerdote. Ali ele recebeu, através do seu irmão Moisés, por ordenança do Senhor, esse azeite sobre a cabeça dele. E esse azeite naquela época era exclusivo dos sacerdotes. Só eles podiam. O povo não tinha esse acesso, mas o povo ele tinha acesso ao amor fraternal. E nos dias de hoje nós vivemos nessa maravilha do Senhor, que hoje a presença do Espírito Santo nós também podemos receber. E nós o recebemos quando o aceitamos, quando confessamos Jesus como Filho de Deus, confessamos que Ele é Senhor e Salvador da nossa vida. E o Espírito Santo, Ele vem a nós, nós o recebemos e Ele nos preenche em todos os nossos vazios. Ele preenche o nosso coração, Ele preenche a nossa mente. Diferentemente daquela época que só o sacerdote poderia receber esse azeite que simboliza o Espírito Santo, hoje também está presente na nossa vida. E através desse Espírito Santo nós podemos expor o amor fraternal que Jesus nos ensina. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Através do Espírito Santo que o Senhor, Ele nos conhece, Ele conhece cada espacinho nosso, cada interior, conhece as nossas fraquezas e Ele nos supre em nossas necessidades. Por isso que nós devemos procurar ouvir sempre a palavra do Senhor, ouvir entendendo e assimilando. Não é somente escutar, mas é o sentido claro da palavra ouvir, que ouvir é você entender, é você guardar e praticar. Amém?
Glória a Deus. O versículo 3 diz: como o orvalho de Hermon e como que desce sobre os montes de Sião, porque dali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Lá em Deuteronômio, capítulo 4, dos versículos 47 e 49, se faz uma referência a Hermon, que diz assim: e tomaram a sua terra em possessão, como também a terra de Og, rei de Bazã, 2 reis dos amorreus, que estavam além do Jordão, do lado do nascimento do sol, desde Aroer, que está à margem do ribeiro de Arnon, até o monte Sião, que é Hermon, e toda a campina além do Jordão, do lado do oriente, até o mar da campina, abaixo de Asdote e Isga. Em Deuteronômio 4, no versículo 21, diz: então eu mandarei a minha bênção sobre vós no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. Levítico 25, capítulo 25, versículo 8, diz: o Senhor mandará que bênção seja contigo nos teus celeiros, e tudo o que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Irmãos, o Monte Hermon, ele é uma montanha ao norte de Israel, e ele tem o seu cume, ele tem uma altura de 2.814 metros. No seu cume, ele é coberto por neve, e embaixo são regiões de extremo calor. Olha como que são as coisas. Lá em cima, muito frio, neve, e embaixo, muito calor. Mas lá de cima, todo aquele orvalho que descia, abastecia toda aquela região. E assim, isso simboliza a bênção de Deus na nossa vida. Quantas vezes estamos passando por uma série de provações e o nosso socorro vem do alto, a nossa provisão, ela vem do alto. Isso simboliza a vida do cristão, que por mais que esteja passando por situações difíceis, situações de aperto, o nosso socorro vem do Senhor. É lá do alto que vem, é o Senhor que nos abastece. E aquilo que descia daquele monte abastecia todos aqueles outros montes ali ao redor. Olha só, esta grande montanha ao norte de Israel recebia tanta água que parecia fornecer umidade às terras em sua base. Da mesma forma, fluem as bênçãos de Deus para o seu povo. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Como esse Deus é bom e como esse Deus é maravilhoso. Como que Ele nos ensina a praticarmos este verdadeiro amor fraternal. Um amor que nós recebemos de Deus e procuramos compartilhar com todos aqueles que estão ao nosso redor. Deus, Ele constantemente está falando conosco. Irmãos, dificilmente você vai abrir a palavra do Senhor e aquela leitura não vai ter efeito na tua vida. É praticamente impossível. É bênção de Deus, é boca de Deus. A palavra do Senhor é a verdadeira boca de Deus, são as verdadeiras promessas do Senhor. Eu costumo dizer que aqui não tem falha. As profecias que estão contidas no livro são verdadeiras e ao tempo de Deus acontecem sobre a nossa vida. Muitas vezes nós estamos muito preocupados em ouvir profecias da boca das pessoas, que muitas são reais, vêm de Deus, outras não se cumprem, ou seja, não vieram do trono do céu. Naquele momento foi carne que falou. E às vezes as pessoas se decepcionam. Olha, eu recebi uma profecia e ela não se cumpriu. Irmãos, que nós estejamos focados naquilo que o Senhor fala conosco através da palavra.
e que tenhamos sabedoria, discernimento, de esperarmos o acontecer no tempo de Deus. Deus fazendo ou não fazendo, Ele continua sendo Deus. Porque o maior milagre, a maior bênção da nossa vida, Jesus já nos deu, que é a salvação. Se hoje nós estamos aqui, é milagre de Deus, é milagre do Senhor para a vida, para a nossa vida. E quantas pessoas ainda precisam ser alcançadas por este Evangelho? Quantas pessoas ainda precisam conhecer que existe uma saída? Pessoas que estão tirando a própria vida, achando que não tem mais jeito. Mas existe um único jeito, e este caminho é Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, o verdadeiro Deus, aquele que nos ama incondicionalmente e que nos dá a certeza que é do céu que vem todo o nosso suprimento, que vem todo o nosso alimento. É o Senhor que move pessoas para nos abençoar. É o Senhor que move pessoas para que a porta do emprego se abra para aquele que está desempregado. É o Senhor que conduz a mão do médico para curar o enfermo. Em tudo nós podemos enxergar a mão de Deus. Glória a Deus, né, irmãos? Como é bom e como é saudável servir ao Deus Altíssimo, ao único Deus verdadeiro, ao único Deus que nos ama e que nos ensina acima de todas as coisas. As bênçãos de Deus, elas são presentes na vida daqueles que verdadeiramente servem ao Senhor. E um dia, irmãos, muito breve, todos nós estaremos vivendo este amor fraternal de forma intensa, verdadeira, lá no céu, aonde não terá ira, não terá rancor, não terá dor, não terá pranto. Um local que nós realmente poderemos estar unidos neste amor fraternal, todos adorando e louvando ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores, aquele que está acima de todas as coisas. Irmãos, esta é a palavra que o Senhor colocou nesta manhã para que eu compartilhasse com toda a igreja. Que estejamos debaixo deste amor fraternal, que possamos verdadeiramente sermos transformados por este amor fraternal que Deus nos ensina. Que a cada dia que se passe nós continuemos sendo moldados, transformados, lapidados, de maneira a sermos melhores. Ainda temos muito para sermos melhorados, ainda falhamos muito, ainda pecamos muito, mas Deus incansavelmente está ali nos corrigindo e nos moldando a sermos do jeito que Ele pretende, do jeito que Ele espera de nós. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, toda a honra e toda a glória seja dada a Ele.